Oi, pessoal, tudo bem? Eu, professora Camila Lacerda, vim mais uma vez dar continuidade às nossas videoaulas de ciências do sétimo ano. Os saberes dessa videoaula são bactérias e as doenças causadas por elas. Então, vamos começar. E para começarmos a nossa videoaula, vamos responder a essa pergunta: o que são bactérias? Bactérias são seres vivos microscópicos formados por uma única célula, são unicelulares, e a célula que forma o corpo deles é uma célula procarionte, aquela célula mais simples, com uma menor quantidade de organelas. Algumas bactérias são responsáveis por causar doenças para os seres vivos, enquanto outras participam do equilíbrio ecológico, ou seja, de decomposição de restos orgânicos, participam da produção de alguns alimentos, como queijos, iogurtes, entre outras coisas. E agora eu trouxe uma imagem para que a gente olhe novamente uma célula procarionte e a gente veja as organelas dela. Como a bactéria é um organismo unicelular, ela é formada só por uma célula, as organelas têm função vital, representam órgãos do nosso corpo. Então, primeiro a gente tem a membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias na célula. Depois a gente tem o citoplasma, essa parte toda verde aí que está sendo apresentada, é uma parte da célula que abriga as organelas celulares, tá? É um meio gelatinoso. Depois a gente tem a parede celular, que é uma outra proteção fora da membrana plasmática. Ela serve para delimitar a célula, proteger a célula. A gente tem o material genético, que no caso das bactérias não tem nenhum envoltório que protege esse material genético. E temos os ribossomos, que fazem síntese de proteínas. E para locomoção, nós temos um flagelo. Através do batimento desse flagelo, essa bactéria vai se locomover. E eu trouxe para vocês uma imagem que mostra as diferentes formas que as bactérias podem se apresentar. Na imagem anterior, eu mostrei as organelas e a gente tem a leve impressão de que todas elas têm o mesmo formato, a mesma estrutura. Mas não, não tem. Elas podem ter formas diferentes. Elas podem ser redondas, como os cocos, e dependendo da quantidade de cocos que se agrupam, recebem nomes diferentes: diplococcus, streptococcus, staphylococcus, em formato de bastão, que são os bacilos. Tem até um iogurte que tem bacilos regulares, que são bactérias que regulam o intestino. Tem também algumas outras que vão apresentar outras estruturas, como por exemplo, o flagelado, ou outras formas, como por exemplo, uma que é em formato de vírgula, que é o vibrião, outra ondulada, que é o espirilo, outra em espiral, que é a espiroqueta. Então, como vocês podem observar nessa imagem, existem diferentes formas para as bactérias. E agora nós vamos falar sobre nutrição das bactérias. Como que elas se alimentam? Algumas são autotróficas e podem realizar dois processos diferentes, como a fotossíntese e a quimiossíntese. Outras não são capazes de produzir o próprio alimento, como as autotróficas, e precisam se alimentar de outras fontes vivas, de outros seres vivos. Então, nós temos bactérias que fazem decomposição e são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, e outras que são parasitas. E agora nós vamos falar do processo de reprodução.
A grande maioria das bactérias faz reprodução assexuada, aquela que não existe a necessidade de sexo masculino e feminino para ocorrer a reprodução. Então, uma bactéria vai se duplicar e, ao final do processo de reprodução, ela se transforma em duas bactérias. Já algumas outras bactérias conseguem fazer um outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada, onde nós temos duas bactérias diferentes, uma com DNA masculino e outra com DNA feminino. Elas fazem troca desse material genético e, ao final, elas produzem uma nova célula. E eu trouxe para vocês uma animação que mostra uma infecção bacteriana acontecendo. Reparem que ela começa com uma quantidade muito pequena de bactérias e depois de sucessivos processos de reprodução assexuada, a quantidade de bactérias aumenta muito. É nesse momento que o uso de antibióticos receitados pelos médicos é utilizado. O antibiótico tem por função destruir as bactérias e acabar com a infecção bacteriana. E agora vamos conhecer algumas doenças que são causadas por bactérias. A primeira doença que nós vamos falar é o tétano. Ela é uma doença causada por uma bactéria que se encontra no meio ambiente livremente, um bacilo. Ela entra em contato com o nosso organismo através de feridas, tá? De cortes. Ela causa espasmos musculares, rigidez do pescoço, tontura, suor excessivo, febre, palpitação. Se você tiver alguns desses sintomas e tiver tido um ferimento, você precisa procurar o posto médico, pois a vacina do tétano ela precisa ser tomada todas as vezes que eu faço um corte e eu tenho algum desses sintomas, tá? O tétano é uma doença que mesmo você tendo ela, você não adquire anticorpos para combatê-la. Então, a vacina é o tratamento. Outra doença causada por bactérias é a cólera. A cólera, há um tempo atrás, ela matava muita gente. Na verdade, matava muita criança, idoso, que são as pessoas mais sensíveis, né? Transmitida por uma bactéria chamada E. coli. Como que a gente adquire E. coli? Através de água e alimentos contaminados. E como que essa água e esse alimento são contaminados? Falta de saneamento básico, de tratamento de esgoto, tá? Então, pessoas contaminadas acabavam contaminando água e alimentos pela falta de saneamento básico, de higiene. Os sintomas da cólera são diarreia, vômito, desidratação, por isso que algumas crianças e idosos acabavam morrendo devido ao cólera. E o tratamento é repouso, uso de soro caseiro ou o soro hospitalar, né? Mas é feito para reposição daquilo que é perdido em vômito e diarreia, e o próprio organismo consegue ir combatendo e destruindo essas bactérias e expelindo ela do nosso corpo. E uma outra doença que nós vamos falar é a meningite bacteriana, tá? Essa meningite ela é muito agressiva. Se ela não for diagnosticada rápido, ela leva ao óbito, tá? Como que é a transmissão, gente? Através do ar. As pessoas contaminadas acabam expelindo em tosse, gotículas de saliva, espirro, e aí outras pessoas podem entrar em contato com essa bactéria. Os sintomas são febre alta, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, cansaço, falta de apetite e um dos principais sintomas é a pessoa não conseguir encostar o queixo no peito por causa da rigidez da nuca, tá? O tratamento é feito da seguinte forma: a prevenção é o uso de vacinas e o uso de antibióticos é utilizado para tratar a meningite. Dependendo de como está essa infecção bacteriana
Esse antibiótico é ministrado na veia ou pode ser via oral, tá? Mas, como eu já disse, o diagnóstico tem que ser feito rápido para conseguir tratar com antibiótico e evitar o óbito de quem contraiu. Outra doença, a coqueluche, ou também conhecida como tosse comprida, ela é muito perigosa para crianças pequenas, para bebês. Como que é a transmissão dessa coqueluche? É através de gotículas de saliva, através de tosse, de espirro, tá? Os sintomas são coriza, febre baixa, tosse leve e apneia, né? Falta de ar. Lembra um resfriado. Mas, em alguns casos, depois de acessos de tosse, a pessoa pode ficar com a unha e os lábios azulados por falta de ar e até ter vômitos. A prevenção da coqueluche é feita com o uso de vacinas e o tratamento da coqueluche é feito com o uso de antibióticos. Sífilis, gente, é uma infecção sexualmente transmissível. Ela causa feridas pelo corpo. Ela é transmitida, como eu já falei, por relação sexual, durante a gravidez ou o parto. Por isso que é muito importante o pré-natal, através de transfusão sanguínea e de drogas injetáveis. Os sintomas são feridas no corpo, em várias partes do corpo, inclusive nos órgãos sexuais, e também pode causar erupções cutâneas e também problemas degenerativos em órgãos do nosso organismo. A prevenção da sífilis é feita através do uso de camisinha, tanto feminina quanto masculina. A camisinha é a prevenção. E o tratamento é feito com o uso de antibióticos. A tuberculose foi uma doença que há muito tempo atrás, quando não existiam as vacinas, matou muita gente, tá? Ela é transmitida através de gotículas de saliva, de tosse, tá? Uma pessoa contaminada acaba expelindo esses bacilos, essas bactérias que transmitem a tuberculose, e aí a outra pessoa acaba inspirando isso, vão parar lá no pulmão da pessoa, tá? Os sintomas são tosse seca ou com catarro, febre vespertina, durante a noite tem uma sudorese grande, né, um suor grande, tem um emagrecimento também muito grande e a fadiga, tá? Cansaço. A prevenção é feita com o uso de vacinas e o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Agora a gente vai falar do botulismo, que é uma doença neuroparalítica causada por uma toxina muito agressiva de uma bactéria. Ela é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, tá? Esses alimentos são normalmente alimentos enlatados, alimentos em conserva, embutidos. O palmito é um grande vilão e o mel também, tá? Do botulismo, porque algumas pessoas fazem a extração tanto do palmito quanto do mel e não fazem os cuidados de higiene necessários e acabam tendo problemas com o botulismo. Os sintomas do botulismo são paralisia de nervos faciais, vista dupla, boca e garganta seca, náuseas e vômitos, taquicardia, fraqueza muscular que pode levar a dificuldade de respiração e retenção urinária. O tratamento é feito com o uso de soro para matar essa toxina, né, e destruir essa bactéria. Os cuidados suportes com os problemas que são causados pelo botulismo, ventilação mecânica, lavagem gástrica, em alguns casos o uso de antibiótico e em bebês ela é difícil de ser percebida. Acontece nos casos do uso do mel antes de 1 ano. Em bebês, o tratamento é feito só para suporte dos sintomas. Então, a gente consegue combater o botulismo com a higienização, né,
não consumir alimentos que não tenham procedência correta, tenham procedência duvidosa, é perigoso, né? Principalmente palmito, mel, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente vai falar agora da leptospirose, que é uma doença causada pela urina dos ratos. Ela pode estar em contato com uma ferida do nosso corpo e a gente adquirir as bactérias que estão presentes nessa urina desse animal. Então, é importante a gente não andar descalço quando a gente tiver um ferimento, evitar andar em água de enchente. Também podemos contrair a leptospirose com a ingestão de alimentos que não foram devidamente higienizados. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, olhos vermelhos, olhos e pele amarelada, dor abdominal, dor muscular, erupção cutânea, diarreia, calafrios, vômitos. E se não for logo diagnosticada, a pessoa pode vir a óbito. O tratamento é feito com o uso de antibióticos. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação de São Vicente. Lá você vai encontrar as atividades 51 e 52. Eu conto com você e até a nossa próxima videoaula.